Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Nós iremos iniciar aqui um projeto novo que despertou no meu coração de um tempo para cá, que é começar a falar com vocês, com a minha audiência, sobre prosperidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, também sobre um pouco da minha área acadêmica, o direito, né? E esses dias eu amanheci muito reflexivo e pensando sobre um capítulo de um livro que eu li uma vez, né? O Poder Sem Limites, um livro que despertou em mim uma consciência emocional muito grande, do Tony Robbins, que é um livro best-seller, para quem conhece de leitura, um livro traduzido em diversos idiomas, mundo afora, e é um livro que eu gosto muito e me marcou muito um capítulo daquele livro que fala sobre as 7 mentiras do sucesso. Ele trata de 6 crenças que fazem a gente pensar o mundo de forma diferente, né? E 7 crenças na realidade. E ele me marcou bastante e esse capítulo ele deixou uma marca diferente em mim, porque em uma dessas crenças ela fala, a primeira delas, que tudo acontece por uma razão e um fim, e faz a gente olhar a vida de uma forma diferente. Ele inicia esse capítulo dizendo que o mundo em que vivemos é o mundo que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente, né? Se escolhemos felicidade, teremos felicidade. Se escolhemos miséria, teremos miséria, né? Se escolhemos ser feliz, seremos felizes, né? E se escolhemos a prosperidade, seremos prósperos. Isso nos faz analisar o mundo de uma nova forma, né? Principalmente quando nós estamos passando por uma prova ou por um problema. Nós temos que saber analisar esse problema e buscar um resultado, uma solução para esse problema, não ficar refletindo e magoado sobre o problema que nós temos, porque senão nós não sairemos dele e, na realidade, nos afundaremos nesse problema e podendo até chegar a uma depressão, né? E isso nós temos que levar para a vida da gente, né? Nós temos que levar para a nossa forma de viver, para o nosso cotidiano e também para os nossos projetos, sejam eles os nossos projetos pessoais ou também os nossos projetos profissionais. Essa crença, essa primeira crença que está nesse capítulo do livro, onde tudo acontece por uma razão e por um fim, ele faz com que a gente reflita sobre o olhar que se deve ter para o problema. Ele conta a história de uma pessoa, uma professora, uma ex-professora que vivia na Inglaterra, nos Estados Unidos, na realidade, na cidade de Fresno, na Califórnia, em que essa ex-professora era uma pessoa altamente ativa, e ela praticava um esporte, ela praticava asa delta e durante um momento de um voo ela aterrissou em uma área montanhosa e o pouso não foi um sucesso, ela acabou sofrendo um acidente e ficando paraplégica. E ela pegou e ficou muito mal com aquela situação. No entanto, ela se levantou logo, né? Ela ficou paraplégica, ficou em cadeira de rodas. Ela logo se levantou e buscou uma cadeira de rodas que pudesse atender as necessidades delas, e ela encontrou uma grande dificuldade, porque as cadeiras de rodas existentes no mercado à época, isso nós estamos falando da década de 80, elas tinham grande problema de mobilidade, elas não tinham cadeiras elétricas ainda à época. E o que ela fez?
ela juntou um grupo de amigos para desenvolver, engenheiros, um protótipo de uma cadeira com ergonomia, uma cadeira que pudesse possibilitar um maior conforto para as pessoas que tivessem paraplégicas, né? E ela montou uma empresa voltada para a produção de cadeiras de rodas, atendendo todas as necessidades e personalizadas para aquela pessoa. E foi uma empresa que se desenvolveu muito, nós estamos falando da década de 80, e chegou a ser uma das maiores do mundo, inclusive, constando na época do grande sucesso com mais de 800 revendedores. Então isso nos faz a refletir sobre o prisma que a gente olha, né, para determinado problema. Se a gente for chegar a um problema e a gente se afundar nele, sem a gente olhar pelo ângulo positivo e refletir, inclusive espiritualmente, por que isso aconteceu, né? Às vezes uma providência, até uma permissão de Deus para a nossa vida, é muito importante para que a gente tenha a oportunidade de passar por esse caminho, passar por esse vale, por esse problema e sair vitorioso disso, né? Me recordo bem que quando eu estava lendo esse livro, eu fiz algumas anotações e algumas coisas me marcaram bastante, né? Que a crença em limites, ela cria passos limitados, né? Então, se a gente olhar o problema como um passo inalcançável, como uma lacuna que não pode ser ultrapassada, vai fazer com que a gente realmente não saia. E nós temos que pensar a vida de forma diferente e buscar o resultado, buscar olhar, analisar o que aconteceu e buscar a solução para aquilo, né? Me recordo bem também que no livro tinha uma frase que me marcou bastante, que foi: a chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base em um conjunto mais alto de recursos. Então nós temos que deixar de lado essas limitações, esse problema, olhar a solução no fim do túnel e partir para resolver, né? E isso é o que se busca em uma pessoa que possui o perfil de líder, né? Isso é o que se busca em um líder, uma pessoa altiva, uma pessoa que comanda uma empresa, uma pessoa, um chefe de família, uma chefe de família. Então hoje eu amanheci pensando nisso e vou iniciar esse projeto a partir de agora, sempre buscando gravar vídeos, passar algumas informações, algumas reflexões. E hoje eu escolhi esse assunto para tratar, né, com vocês, e trataremos diariamente sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre o próprio direito, que é a minha área de formação. E fico feliz de iniciar esse projeto hoje e gostaria que vocês nos acompanhassem aí nessa nossa nova jornada. Um grande abraço e até logo.